Ok, meus irmãos, boa noite. Espero que todos estejam bem e em paz. É um prazer ter todos aqui. Gostaria de iniciar com uma oração. Então, peço a todos que, por agora, fechem o seu áudio, para que não vaze som, né? Se alguém entrar ou ficar com o áudio aberto, eu tenho condições de fechar aqui. E aí depois, quando for na hora de falar alguma coisa, fazer pergunta, da gente ir para boa conversa, ou bom debate, aí você pode sinalizar levantando a mãozinha ou abrindo sua câmera e fazendo algum gesto para a gente identificar. E aí você pode perguntar, você pode falar à vontade, tá bom? Nós vamos seguir, então, e vamos ter uma oração, então. Alguém está com o áudio aberto aí? Por favor, feche o seu áudio. O Nelson, eu vou ativar o mudo dele aqui. A Sônia também, eu vou ativar o mudo, Sônia. Depois, por o caso, você abre, ok? Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, soberano Senhor, muito obrigado por este dia, por esta noite, pelo assunto que vamos tratar. Peço ao Senhor que abençoe e nos guarde do mal, nos dando a bênção, Pai eterno, de ter a nossa mente focada, aberta para a tua palavra. Que o Senhor, Pai eterno, possa conduzir todo esse processo. Eu sei que o Senhor faz por meio da tua palavra, do conhecimento dela, do Espírito Santo, e que nós, como igreja, possamos, Pai eterno, estar sempre dentro da tua vontade. Nos guarda em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Então, muito boa noite. Nós fizemos, então, a primeira live, aquele primeiro estudo. Foi postado lá o link. Eu espero que, se não todos, pelo menos a maioria já tenha assistido a primeira live, em que nós tratamos sobre algumas passagens bíblicas em que passa, né, trata, fala sobre os presbíteros. E nós vimos naquele primeiro momento e conversamos um pouco exatamente sobre alguns papéis, né? Funções que cabem ao presbitério. Ainda não falamos do diaconato. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os presbíteros. Na semana que vem eu estarei aí em Guarulhos, terei estudos no sábado à noite falando sobre liderança no culto da família. No domingo, nós vamos pregar e depois tem a escola Seu microfone dominical está em que nós ocupado. podemos, Cláudio, Seu isso. vídeo foi interrompido. Opa. Aí, Cláudio, eu fechei seu som, tá? Estava Tá bom, vazando Mihaly. aqui. Jesus também. Eu vou ter que fechar Jesus aqui. Pronto. Então, e nós, então, estaremos aí para pregação, circulando em torno desse tema, e também a aula dominical, em que nós podemos pessoalmente esclarecer e conversar mais, de uma forma mais próxima, respondendo perguntas, enfim, fazendo um review, inclusive, disso. E aí, tratando também sobre os critérios, né, da eleição, como é que vai funcionar, e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos responder algumas perguntas e vamos tratar do texto, dos dois textos de 1 Timóteo e Tito, sobre as qualificações ali do presbitério, né? Mas antes da gente avançar, alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta sobre aquela primeira parte que nós falamos na semana passada? Quem esteve aqui pensou melhor durante a semana, ou quem assistiu e depois ficou talvez com alguma dúvida, nós não vamos avançar para o texto. Então, se a sua pergunta for uma pergunta que está mais para frente, aí eu vou te dizer, ó, essa a gente vai responder logo mais aqui nessa live. Então, só estou tratando primeiro daquela primeira live, ok? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação? Pode ficar muito à vontade, meu irmão. Pode ficar muito à vontade, minha irmã.
Então, eu vou atribuir esse silêncio. Tem Opa! jiu-jitsu, tem musculação, rapaz. Então, alguém com pergunta ou com algum comentário pertinente? Não, né? Então tá. Então, silêncio para mim vai ser como se você tivesse entendido bem, tá? Se não, você assiste de novo a live lá para você esclarecer, deixar bem transparente tudo. Então, vamos lá. O texto é o primeiro texto que a gente vai usar, e nós vamos usar os dois textos, às vezes, coligados, é 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês em que tem o PowerPoint com com o texto, ok? Quem está com celular, é provável que a tela vai ficar ali meio, vai ficar meio pequena, né? Mas é para dar para ler aí, pelo menos. Senão você pode ter uma Bíblia aí, ok? Então vamos lá. E a gente vai passando o texto numa leitura explicativa. E aí a gente para e aí você pode perguntar algumas coisas, tá bom? Combinado assim? Vamos lá. Então, como a gente tem feito, na 1 Timóteo 3, versículo 1. Então, é importante entender que o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta para Timóteo, que foi um garoto de aproximadamente entre 15 16 e 17 anos de idade. Paulo o treinou pessoalmente, levando consigo. E ele se tornou um evangelista. Timóteo, muito provavelmente, era solteiro, portanto, evangelistas, esta função na igreja pode ser exercida por homens solteiros. Timóteo é enviado, ele foi deixado, na verdade, né? No caso dos Efésios, ele foi enviado. No caso de Tito em Creta, ele foi deixado, né? Então, ele foi enviado ali para a igreja em Éfeso, uma das maiores cidades ali da Ásia Menor, uma igreja que foi o próprio apóstolo Paulo que começou. Essa igreja, muito provavelmente, já tinha um presbitério, e Timóteo foi provavelmente também enviado como evangelista para ajudar ali o presbitério e para apoiar, não é, a eleição de novos presbíteros. E aí Paulo escreve essa carta para motivá-lo por causa da sua juventude, né? Ele vai falar que ninguém despreza ali na sua mocidade, mas enfim, a ideia aqui são instruções para um evangelista do que ele tem que fazer numa igreja local, que é ensinar, que é levar a igreja a um ponto de maturidade e constituir uma liderança. Nesse caso aqui, uma liderança, nós vamos tratar especificamente do pastorado do presbitério. Então, aqui no versículo 1, ele diz, começa assim, quem almeja, quem deseja, quem quer, quem vislumbra o episcopado, a palavra episcopado, ela é o plural de episcopo, que traduzindo para nós significa bispo. Então, a função de bispo, a palavra bispo, a palavra pastor, a palavra presbítero, que traduzindo para o português significa ancião ou velho, presbútero em grego, presbítero, e traduzindo ancião, ok? Velho. Então, o presbítero, o pastor e o bispo, na Bíblia, são três palavras usadas para a mesma pessoa. Isso é diferente no mundo evangélico. O mundo evangélico, dependendo da igreja, vai fazer uma divisão de sentido dessas palavras, ok? Então, fique esperto, porque nós não somos uma denominação, então na igreja não tem presbítero, pastor e bispo. Na igreja, essas três palavras representam a mesma pessoa. Você que escolhe, se quiser chamar de pastor, se quiser chamar de bispo, se quiser chamar de presbítero. No geral, as igrejas de Cristo usam mais o termo bispo, presbítero, não é? Mas não é errado, é bíblico chamar de bispo, é bíblico chamar de pastor, ok? Agora, a primeira coisa que aponta aqui, primeiríssima, é que a pessoa que é candidato, ela precisa almejar, desejar.
Então, se vocês, irmãos aí em Guarulhos, quando fizerem a eleição e votarem nas pessoas, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser perguntar para essa pessoa se ela quer ser. Porque se ela disser eu não quero, bom, aqueles votos que todos nós escolhemos, né, para aquela pessoa, então, que vocês escolheram, eu não vou votar, né? Eu só estou apoiando para a condução do processo. Esses votos, então, ficam sem validade. Por quê? Porque a primeira coisa não é a igreja votar, é depois que a igreja vota no candidato, porque antes de votar, em tese, você sabe em quem você vai votar, ou deverá saber as pessoas que você vai votar. Mas você não sabe se elas vão atender, se elas vão querer exercer essa função, ok? É preciso que ela deseje, queira, almeje. Se ela não quiser, ela não deixa de ser cristão, nem maior nem menor. Talvez ela frustre a sua expectativa, mas isso é uma coisa entre ela e Deus. E não tem a ver necessariamente com uma vida pecaminosa, com nada disso. Tem a ver com ela querer ou não aqui, entendeu? Do ponto de vista da relação dela com Deus aqui, nesse momento. Ela pode ter todas as qualificações, ser a pessoa ideal na sua percepção, e ela dizer eu não quero ser. E aí a igreja respeita isso. E não é para nós ficarmos pensando assim, criando pelo em ovo, não é? Não é para nós ficarmos assim, por que que ele, nossa, mas por que não? Ou insistir, não, você deve, pensa bem, pensa bem. Nós devemos respeitar a decisão de uma pessoa. Se ela não deseja, ponto, parou ali o processo para ela, ok? E a gente respeita. Então, não devemos aí pressionar, porque se fizermos isso, está errado, né? Já errou. Não é para ter isso, né? Aumentei um pouco a tela aqui, ok? Então, primeira coisa, almejar. Aí ele diz, excelente obra almeja. Então, do ponto de vista da palavra de Deus, ser um presbítero, um ancião, né, ou um pastor, ah, segundo a palavra de Deus, é uma excelente obra. Por que excelente obra? Porque ele vai fazer, executar, servir ao Senhor, cuidando do rebanho dele. Olha que coisa excelente, cuidar das ovelhas, não é? Da mesma forma como Deus escolheu Maria e José para serem os pais físicos, né? Aqui, os pais que iam criar o filho dele, confiando a eles a pessoa de Jesus. Tem alguém com o microfone aberto aí? Por favor, feche o seu microfone. Então, a, da mesma forma, Jesus, quando confia o seu rebanho, né, a igreja, a essas pessoas, isso é algo excelente, né? Um voto de grande confiança, ok? Então, segundo versículo, é necessário, portanto. Então, essa expressão, ela é uma expressão que indica que esse tema sendo tratado é uma sã doutrina. Sã doutrina é uma ordem em caráter geral. Não importa o tempo, não importa o lugar, não importa a etnia, ok? É algo a ser observado e guardado em caráter geral até a volta de Cristo. Então, quando diz aqui é necessário, não está dizendo que é opcional, está dizendo que é para ser assim, não é? Assim o quê? Que o bispo, não é? Seja alguém irrepreensível. Bem, o que a palavra quer dizer quando fala de alguém irrepreensível? É um super-homem? Existe no planeta Terra algum ser humano que seja 100% irrepreensível? Pense nisso. Bom, se eu entender que irrepreensível aqui é alguém que não dá qualquer motivo de, em qualquer época, Sara, o seu microfone está aceso, eu vou fechar aqui. Pronto, ok. Aí. Se eu entender que irrepreensível significa alguém que não peca, alguém que não dá nenhum motivo de repreensão, eu estou entendendo esse texto errado,
porque ele não vai compatibilizar, por exemplo, com o 1 João capítulo 1, em que lá o apóstolo João, ele escreve dizendo que se alguém disser que não tem cometido pecado, chama Deus de mentiroso e a palavra não está nele. Ele repete isso 2 vezes. Ele diz no outro versículo que se alguém diz que não peca, a si mesmo se engana, e este não tem a verdade. Então, como é que eu vou entender isso? Né? Como é que eu vou entender que uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que nunca erra, que nunca peca, portanto, nunca será repreendido? É óbvio que aqui o apóstolo Paulo está indicando uma característica, uma condição, mas essa característica, essa condição, não é literal, porque iria contra a própria palavra de Deus. Entende? Todos nós pecamos e vamos pecar. E se um irmão me vê pecando, ou se minha esposa me vê pecando dentro de casa, ela tem autoridade bíblica dada pelo Senhor para me repreender, para me chamar a atenção. Então, como é que você vai entender alguém irrepreensível? Porque se você for procurar uma pessoa assim, entendendo esse texto desta forma, que é irrepreensível, que não pode ser repreendido nunca, na vida inteira dele jamais, então nós nunca vamos ter presbitério na igreja. E seria uma contradição bíblica, não é? Então, o que Paulo quis dizer quando ele disse alguém irrepreensível? Ele está querendo dizer que é uma pessoa sóbria, uma pessoa que tem constância, é uma pessoa que ela sabe e tem uma vida que depõe a favor dela. Claro que ela peca, claro que ela pode cometer e vai cometer com certeza alguns erros. No entanto, esta não é a cadência, ela não anda, ela não vive em pecado, ela não é uma pessoa inconstante, ela não é uma pessoa de altos e baixos, mas ela é uma pessoa que tem. A gente no direito, por exemplo, fala que uma pessoa que vai fazer um concurso para juiz, ele deve ter uma reputação ilibada. O que é uma reputação ilibada? Quer dizer que ele nunca erra, que ele é um super-homem? Não. Quer dizer que, no geral, na sua conduta normal, social, ela é uma pessoa do bem. Ela é uma pessoa que não tem demandas que vão contra a pessoa dela. Entendeu o caso aqui? Ok. Segundo, diz lá, esposo de uma só mulher. Então, quando ele vai tratar de esposo de uma só mulher, existe na Igreja de Cristo vários entendimentos. Não são muitos, não. São alguns entendimentos diferentes. Eu vou falar eles para vocês, mas quem vai votar são vocês. Então, é preciso que vocês entendam as posições que há nas igrejas de Cristo a respeito de esposo de uma só mulher. E aí você, então, ore a Deus, faça o seu valor de juízo, olhando para aquela pessoa e levando em conta as demais virtudes que estão colocadas aqui. Mas vamos entender, então. O que seria esposo de uma só mulher? Primeiro entendimento que há nas igrejas de Cristo é que essa pessoa deve ser casada com uma só mulher. Portanto, não poderia ser alguém divorciado, mas poderia ser alguém viúvo, porque a viuvez é tratada com clareza no Novo Testamento. Então, alguém que foi viúvo e se casou com uma mulher e está vivendo com uma mulher, casado. Esse é o primeiro entendimento. O segundo, o segundo, né? O primeiro entendimento é alguém casado com uma mulher. Então, casou com aquela mulher e até hoje vive com essa mulher, uma esposa só. Segundo entendimento, um viúvo que pode ser casado e ele ainda é casado com uma só mulher, porque a outra morreu. O terceiro entendimento, existe duas versões do terceiro entendimento, é que algumas igrejas de Cristo entendem que quando há um divórcio, e esse divórcio foi um divórcio legítimo, dentro da exceção que Jesus dá em Mateus e Marcos, quando há a quebra da fidelidade,
quando há relação sexual ilícita, adultério. Então, esse divórcio, para várias igrejas, é um divórcio legítimo, e a palavra divórcio, no entendimento desses irmãos, dessas igrejas, significa que o casamento foi dissolvido. Em qualquer cultura do mundo, inclusive na judaica, na grega, na romana, na brasileira, em qualquer época, a palavra divórcio significa dissolução do vínculo matrimonial, podendo ter novas núpcias, significa que os bens foram separados e que os corpos também foram separados. Essa é a diferença do divórcio para uma separação, é exatamente essa, que a separação não dissolve o casamento. É um antigo disquite, só separa os corpos e bens. O divórcio vai além, ele separa corpos, bens e também dissolve o casamento. Então, algumas igrejas, eu não vou ficar aqui discutindo sobre casamento, entendeu? Só estou dando as opções de entendimento que há na Igreja de Cristo. Então, algumas igrejas, essas são a minoria, elas entendem que um presbítero divorciado só se fosse legítimo o divórcio, entendeu? Em relação ao casamento. Não estou falando de filhos ainda, só estou falando de casamento. A maioria das igrejas entendem que um divorciado não pode ser um presbítero, ok? Mas você vai encontrar algumas igrejas de Cristo que há exceções para isso. Mas, no geral, um divorciado não poderia ser um presbítero, ok? Então, estes são os entendimentos que há nas igrejas de Cristo a respeito disso. Eu tenho conversado com presbíteros brasileiros e americanos, principalmente, a respeito desses temas, né? E com relação a este caso, a maioria das igrejas, como eu já disse, seria alguém casado com uma só mulher, ou alguém viúvo casado com uma só mulher, casou de novo, mas a viuvez, né? E, e aquelas duas opções, a maioria entende que o divorciado não pode ser. Uma minoria entende que pode, mas dentro da exceção da, da, da legitimidade do divórcio está relacionada à relação sexual ilícita. Evidentemente, a maioria diz não por parte dele, né, por parte da esposa. Ok? Aí depois tem lá, ser uma pessoa temperante, essa palavra vem literalmente de tempero, que significa alguém equilibrado, alguém que sabe se portar, sabe falar. Ele tem equilíbrio, ele tem controle, domínio próprio, ele não leva dissabor, de descompensação. É como aquele arroz que o sal está na medida certa e você sente o sabor do arroz, salientado pelo sal. Se tiver muito sal, está desequilibrado. Se não tiver sal, está desequilibrado também, né? Então, o temperante é uma pessoa que sabe tratar, lidar, falar com as pessoas, não é? Alguém não necessariamente popular, mas alguém que sabe lidar com pessoas, né? Sóbrio. E aqui essa palavra, para nós, na língua portuguesa, está mais relacionada a um ébrio, que é o contrário, é um sóbrio, né? Não é o caso aqui, mas sóbrio está no sentido de que ele tem domínio de si, que ele é uma pessoa que tem contexto, conteúdo, que sabe o que faz e o que fala. Ele tem segurança no que ele faz, ele tem domínio sobre as coisas que ele fala e que ele faz, e é uma pessoa que tem as suas faculdades mentais, tem o seu porte, o seu se portar adequado, né? É uma pessoa que sabe se conduzir em qualquer situação. É uma pessoa esclarecida, é uma pessoa sóbria nesse sentido, ok? Não necessariamente o oposto de um ébrio bebedor, não é? Mas, claro, que se alguém bebe, essa pessoa pode perder o controle das suas faculdades mentais, não é? A partir de uma certa quantidade de álcool, não é? E a Bíblia condena a embriaguez. Então, a sobriedade aqui está exatamente nesse sentido do domínio de suas faculdades mentais, mas no sentido da aplicabilidade dela no trato com as pessoas, das situações e assim por diante. Uma pessoa sóbria.
né? Dona e com controle das suas faculdades mentais. Modesto. Modesto é uma pessoa que não chama a atenção para si, é uma pessoa que não é o foco ou a estrela da situação, né? Ele não é aquela pessoa arrogante no sentido de demonstrar uma jactância, uma importância, né? Uma visibilidade, mas ele é uma pessoa modesta. Ele é alguém que é moderado, é estável, né? Que não joga estrelas em si mesmo, que não age de uma maneira para se sobressair aos demais. Ele é um entre os pares que exerce uma função. E essa função não sobe para a cabeça dele, ele tem modéstia em si. Hospitaleiro, né? É alguém que sabe lidar com pessoas, cuidar e acolhê-las, inclusive de receber em casa. Mas não é só isso, não. Hospitalidade faz parte, por exemplo, hospedar alguém. A palavra hospital, hospedar, né, esse verbo, vem da raiz. Né? A hospitalidade ela vem da raiz de uma pessoa que sabe receber as pessoas. Ele sabe receber as pessoas na igreja. Então, como a função de pastor é lidar com pessoas, com as ovelhas, ele nota as pessoas, ele cumprimenta os visitantes, ele se interessa por eles, ele pergunta o nome dessas pessoas, ele recebe bem, não é? Ele vê, indica, vou dar um exemplo, ele indica, olha, fique à vontade, se você quiser água tem ali, se quiser o toalete ali, ali. Às vezes tem lá alguém na portaria treinada para fazer isso, né? Para recepcionar, não é? Mas, assim, é tão bom, eu fico tão feliz quando eu vejo que os presbíteros geralmente fazem esse serviço, porque eles estão sendo pessoas hospitaleiras e modestas, e isso surpreende. Eu vou dar um exemplo, não sou presbítero, eu sou um evangelista e pregador do evangelho, mas muitas vezes, quando chegam visitantes na igreja, eu faço, às vezes, questão de não só cumprimentá-los e tudo, mas às vezes eu sento ao lado deles, não é? Eles não me conhecem, é a primeira vez que estão na igreja e tudo mais. E aí, quando chega a hora, por exemplo, da pregação e eu me levanto para pregar, por vezes eu noto que as pessoas ficam admiradas, né? Porque elas pensam, religiosamente falando, que o pregador, o pastor, seja lá como ela encare, é uma pessoa que fica num lugar de destaque, né? E não é isso, né? Graças a Deus, nós, na Igreja de Cristo, não temos aquele hábito de ter aquele monte de cadeira lá no palco para sentar um monte de gente, né? Que são os importantes ali, não, né? A gente tem um púlpito como uma maneira de conduzir de uma forma ordenada as reuniões públicas da igreja, mas evidentemente não tem nada a ver, não é para ter nada a ver com estrelismo, não é? Com chamar a atenção para si. Então, uma pessoa hospitaleira era uma pessoa que recebe bem as pessoas, que leva um bem-estar para aquelas pessoas que são da igreja e que são fora da igreja também. Essa é uma qualidade é, que está nata nesta pessoa, que é diferente de bajulação, que é diferente de politicagem, né, com segundas intenções. Isso é da natureza da pessoa. Então, vocês precisam observar pessoas assim. Agora, veja bem, às vezes tem pessoas que são mais hospitaleiras ou mais modestas e outras são menos. Quando você pega uma mexerica e pega aquele gomo grandão, você fica assim, oh, nossa, que delícia, né? Mas ela também, às vezes, vem com um gomo pequeno, aquele gominho, sabe? Então, não quer dizer que porque ele é pequeno, ele não é mexerica. Então, cuidado aí, porque quando você vai fazer a avaliação, existe uma margem, né? De ir para menos e para mais. E você precisa se situar ali. Não é porque uma pessoa ela não é tão hospitaleira ou recebedora, por exemplo, ou modesta, talvez quanto uma outra, mas ela é,
porque é um pouco menos, você vai dizer, ah, essa não serve. Cuidado com o padrão que você vai estabelecer. Você tem que observar isso, ok? Ah, apto para ensinar. Então, evidentemente, deve ser uma pessoa que você sabe que ela ensina. Você já viu ela pregando, já viu ela dando aula, você sabe que ela tem condições, né, e já levou alguém ao batismo. São pessoas que você se sente seguro, que a posição dela no ensino gera respeito, que você ouve, faz parte, assim, você aí na igreja gostaria de saber o que tal pessoa pensa sobre tal palavra, tal passagem, e você sabe que essa pessoa domina, conhece as escrituras ao ponto de ser apta para o ensino da palavra, quer para a igreja, quer para os de fora, ok? Entendeu? Eu vou só avançar aqui no versículo 3, em mais 4 características e a gente para, tá bom? Para conversar. Não dado ao vinho. O que significa isso? Bem, isso talvez seja uma questão polêmica para muita gente na igreja, não é? Essa é uma discussão ontológica antiga na igreja, né? Deus proíbe a bebida ou Deus abomina a embriaguez? Bem, eu não vou aqui tecer a minha visão. Eu estou falando do que está posto nas Escrituras. Você pode selecionar passagens bíblicas sobre bebida no Velho e no Novo Testamento. E você vai perceber claramente que a questão da Bíblia, da palavra de Deus em relação à bebida em si, não é necessariamente a bebida, mas é o efeito que ela causa numa pessoa, não é? Por quê? Porque nós vemos muitas passagens bíblicas referente ao povo de Deus no Velho Testamento a respeito de plantar uma vinha e desfrutar da fruta in natura, desfrutar do mosto, que é o suco de uva, ou desfrutar ali do vinho. Pode ser novo ou mais velho, depende do tempo que as cascas ficam fermentando ali para a produção do álcool, né? Então, a questão do Novo Testamento também é a mesma. A Bíblia sempre vai de ponta a ponta abominar a embriaguez, com toda clareza. Mas se qualquer irmão ou irmã procurar no Velho ou no Novo Testamento passagem bíblica que proíba, a não ser que seja um voto de Nazireu, mas como a lei já terminou, aí é diferente, né? A ingestão, por exemplo, do vinho, você vai ter sérios problemas, não é? Temos passagens bíblicas no Novo Testamento, por exemplo, que Paulo fala para Timóteo beber um pouco de vinho, por causa de um problema de estômago que ele tinha. Nós vemos Jesus falando sobre o bom samaritano, dizendo que quando ele estava machucado, o samaritano cuidou das feridas dele com azeite e vinho. Nós vemos Jesus falando que veio João Batista, que não comia e não bebia vinho, e chamaram ele de louco. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e chamam de glutão e beberrão. Isso era o que as pessoas chamavam, não é? Jesus. Jesus nunca foi um ébrio. Primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia foi transformar 500 litros de água, as metretas, né, ali, em vinho, não é? E aqui nós temos o apóstolo Paulo dizendo que deve ser alguém não dado ao vinho. O entendimento aqui, cultural, quer do mundo judaico da época que foi escrito, quer do mundo grego, é alguém que tomava vinho, mas que não se embriagava. Isso é o conteúdo histórico, isso é o conteúdo incidental dos textos bíblicos. Daí para frente, você decide. Se você nunca quis beber uma gota de vinho, parabéns, né? Tudo bem. Agora, nós não temos nenhum fundamento bíblico para proibir a ingestão de um pouco de vinho, né? Na Bíblia você não vai encontrar. Eu lamento. Se você encontrar, porque eu bom, enfim, aí a gente pode conversar depois, ok? Então, alguém que não é visto em bar, bebendo vinho, né? Ou qualquer bebida, é alguém que
evidentemente, na sua casa não deve ter aquele bar de bebidas, né? É alguém que não dá mau testemunho. Agora, vamos contextualizar para o Brasil. Na nossa cultura, na cultura brasileira, principalmente evangélica, e no caso do Brasil, nós temos os evangélicos pentecostais há muito tempo aqui no país, e com uma propagação muito grande, né, a linha do pentecostalismo. A questão, por exemplo, da ingestão de qualquer tipo de bebida foi muito combatida, e no espectro religioso, né, evangélico e pentecostal principalmente, é algo abominável beber, não só embriaguez, mas também ingerir. Já no catolicismo não é assim, que os padres bebem vinho na ceia, na liturgia, na Eucaristia, né? E não é essa visão. É mais uma questão do mundo evangélico, no sentido geral. Mas fugir da aparência do mal é interessante. Não é porque alguém tem liberdade de fazer algo que ele vai usar dessa liberdade como pretexto qualquer, porque isso pode envergonhar e trazer sérios problemas. Então, não dado ao vinho, a gente precisa contextualizar também na questão da nossa cultura, ok? Entendeu isso que eu coloquei aqui? Não violento é uma pessoa que você não tem medo de falar com ela. Já pensou um pastor que bate nas ovelhas? Que ovelha vai chegar perto dele? Né? E se chegar, vai chegar com medo, né? Ameaçado? Não. Então, não é uma pessoa ríspida, não é uma pessoa que causa medo, mas é uma pessoa que atrai. Né? Então, não pode ser alguém violento, violento no falar, violento na gesticulação, violento no rosto, nas expressões, violento na força física, no sentido de querer ir para cima mesmo e resolver tudo na paulada, na cacetada, não é? Então, há vários tipos de violência. Então, as pessoas de casa são indicadas para dar esse direcionamento, não é? A respeito de como essa pessoa funciona, não só em público, mas também em casa. Alguém com o microfone aí ligado, está vazando o som. Por favor, olhe e feche ali. Obrigado. Porém, entretanto, deve ser alguém cordato. O que é alguém cordato? É alguém assim oposto da questão do violento. Ele sabe lidar e conversar em situações críticas, em situações de crise. Ele não se exaspera, ele não perde o controle, ele não se ufana, ele não é tomado de cólera, mas ele é uma pessoa cordata, ele se mantém, ele sabe se pôr, porque ele é um pacificador, não é? Ele age de forma cordata. Ele é uma pessoa que é inimigo de contendas. Então, se há alguma coisa que o presbítero é inimigo, é de contendas, de brigas, né? Ele vai evitar se envolver, provocar contendas. Isso é, às vezes, muito difícil. Por quê? Porque contendas geralmente não são criadas por presbíteros, são criadas por outras pessoas, envolvendo, às vezes, os presbíteros, e eles precisam saber lidar com isso, porque ele não é aquela pessoa que vai promover na igreja contendas, partidarismo e assim. Ele vai defender a sã doutrina, amando as pessoas, mas também corrigindo-as, mas também repreendendo-as e exortando, animando essas pessoas, mas não em caráter de contenda. Ele evita, né, isso. Também é uma pessoa não avarenta. Avarento é aquela pessoa que tem amor ao dinheiro, né? É o Ebenezer Scrooge, é o mão de vaca, é aquela pessoa que quer e objetiva dinheiro, não é? Então, isso é tratado como idolatria, né? Por Jesus, o amor ao dinheiro. E uma pessoa avarenta não é necessariamente uma pessoa rica, tem muito pobre, miserável, que é tão avarento quanto um rico, né? Por quê? Porque não se trata de ter dinheiro, se trata em como se lida com o dinheiro. Então, a motivação de um presbítero, se ele, por exemplo, recebe da igreja ou não,
é que ele é uma pessoa que sabe organizar as suas finanças, que tem contentamento e que não se move pensando em e por causa do dinheiro. Dinheiro faz parte, é importante, mas principalmente para aqueles que lidam, né, com essa função na igreja, é perceptível que ele é um bom administrador dos seus recursos e que ele não é uma pessoa gananciosa. Ele pode até ser ambicioso. A diferença de um ambicioso positivo para um ganancioso é que a ambição é que não tem nenhum problema você querer uma roupa nova um dia, você querer trocar um carro, morar num lugar melhor, né? Não há problema nenhum você escolher uma cor mais bonita, uma tinta mais cara para pintar a sua casa e tal, dentro das proporções de que você tem no seu orçamento e assim por diante. Entende bem isso? Mas aqui está no sentido de funcionar de uma maneira que o dinheiro é a base para o que ele faz na igreja. Não deve ser. Ok? Eu vou parar nesse aqui, até o 3 e vamos abrir para algumas perguntas. Então, eu vou fechar aqui, interromper o compartilhamento, a gente volta para a tela maior, e se você tiver até aqui, até dessas características que nós vimos agora, se você tiver alguma pergunta, algum comentário, se precisar de mais um pouco de explicação, por favor, se manifeste. Ninguém? Pode ficar à vontade. Não precisa aparecer. Só eu e o José Gracino estamos aqui na, na tela, mas aparecendo. Mas você pode perguntar, por favor. Se você não tiver, se você tiver alguma dúvida, quiser falar qualquer coisa e você não falar, você está deixando passar uma oportunidade e depois você querer tratar disso pode ser um momento inadequado, difícil. Agora é o momento, de você perguntar ou esclarecer ou se posicionar com qualquer comentário. E você tem toda a liberdade para fazer isso. Alex, Oi, querida. uma dúvida. Sim, Quando você estava esclarecendo sobre os presbíteros, sim. esposo de uma só mulher, daí você explicou que as igrejas de Cristo, Uhum, como que funciona em cada igreja, na cabeça de cada irmão, uhum, colocando para isso na congregação de Guarulhos. uhum, Suponhamos que alguns irmãos concordem com todos esses itens que você falou. uhum. Pode ser um divorciado que foi traído, no caso é isso que fala, não sei. Não, olha só, eu vou dar um exemplo aí de Guarulhos. Nós temos o irmão Luiz aí, né? Luiz Cunha. Ele, a esposa dele faleceu, ele é viúvo e ele casou novamente, né? Eu não estou entrando agora na questão dos filhos ainda, porque vai ser o próximo versículo. Eu estou falando só de um casado com uma só mulher, tá certo? Então, neste quesito, o irmão Luiz, em qualquer igreja de Cristo, ele não teria problema no quesito marido de uma só mulher. Por quê? Porque a esposa dele faleceu e ele casou com uma outra mulher cristã, é marido de uma só mulher. Ponto. Agora, algumas pessoas e algumas congregações, e aí é que está o entendimento. Veja bem, quando Jesus ele idealizou a igreja dele, André, Jesus ele idealizou a igreja funcionando com uma liderança eleita pela própria igreja local. As igrejas de Cristo no mundo todo, elas não têm uma matriz. Guarulhos aí é a matriz de Guarulhos. Quem resolve os problemas de Guarulhos é Guarulhos. Quando a igreja é chamada para fazer uma eleição sobre qualquer assunto, é a igreja que vai decidir as opções que foram dadas ali para a escolha. A igreja está para escolher um presbitério. Então, o que eu estou dizendo é que existem igrejas de Cristo que a liderança, juntamente com aquela congregação, decidiram diferente de outras igrejas no seu entendimento sobre aquelas passagens. Agora, essa decisão, ela só vai ser legitimada pela maioria.
Está entendendo, André? Pela maioria. Então, é por isso que é uma eleição. Pode ser que tenha 3 irmãos que discordam. Ah, eu não concordo. Eu não concordo, não concordo, não concordo. A maioria, depois de explicado, decidiu que concorda. Então, esses 3 irmãos, eles têm algumas opções, né, do que fazer e instruções do que eles não devem fazer. Então, se foi votado pela maioria, depois de explicado os textos e as variáveis, e alguém votou e outro discordou, o que esse que discordou deve fazer? Bom, ele deve, então, se manter em Cristo, se manter em obediência à sã doutrina, não fazendo o quê? Não maldizendo, não fofocando, não falando mal da liderança. Que opções ele tem? Bem, ele pode até chegar para a liderança e dizer: olha, eu não vou causar divisão, nem fofoca, nem nada aqui na igreja. Eu não concordo com a decisão, então eu vou congregar numa outra congregação. Bom, se essa é a opção dele, por isso, então ele tem liberdade para fazer isso. Ele também pode dizer o seguinte: olha, eu não concordei com aquela decisão, mas eu não vou provocar divisão, eu não vou fofocar nem nada, mas eu sei que quem vai responder por Deus sobre isso são os guias da igreja. Eu não sou guia da igreja, eu vou responder para Deus por minhas colocações. Eu só queria deixar isso claro. E ele não provoca divisão, e ele não provoca maledicência, nem partidarismo, né, nem facção na igreja. Ele tem essas liberdades aí, ok? Mas se eu for dizer para você que nós temos um consenso sobre o entendimento desse quesito, eu estaria mentindo para você, porque eu conheço congregações que escolheram presbíteros e conversei com vários presbíteros que pensam no entendimento de marido de uma só mulher, diferente às vezes de outras, como eu acabei de explicar. Então, cabe aí a você orar, pensar, para quando você for votar, você dar o seu voto, ok? Perfeito, foi esclarecido. Obrigada. Muito bem, querida. Muito bem. Alguém mais? Alex, é a Clau, tudo bem? Boa Oi, noite. Clau, boa noite. A questão do não dado ao vinho Uhum, deu para compreender muito bem, né? Por, uhum, por ter passagens assim na Bíblia. uhum. Uma questão que às vezes pode ser associado o vinho, assim, à cerveja, Certo. né? Então, eu não sou ninguém para julgar, mas nessa questão, se tiver uma pessoa que não é da fé, a gente pode escandalizar, Claro. né, utilizando esse tipo de bebida. E comumente, ou seja, eu não fico sem a minha cervejinha, eu gosto de Uhum, beber minha cervejinha, eu tenho essa liberdade de usar a minha cervejinha, eu tenho o meu controle. uhum, E às vezes, de alguma certa maneira, a uhum, pessoa pensa que está no controle, porque eu uhum, sei no momento que eu devo parar, mas não, uhum. né? Mesmo sendo cristão. O que eu quero dizer é que a gente tem que ter essa sabedoria para que não escandalize os que não são assim da fé, tanto quanto ao vinho, como com qualquer outra bebida Perfeito. alcoólica. Obrigada. Perfeitamente. Perfeitamente. Então, a nossa cultura, a nossa sociedade, ela foi doutrinada culturalmente na questão religiosa que uma pessoa que é cristã, eu vou usar aqui no balaio, né, evangélico, porque do ponto de vista das religiões, de quem não conhece a sã doutrina, tudo que é não católico é evangélico, né? Então, estou falando do ponto de vista da sociedade. Não se espera que pastores sejam pessoas que bebam, né? Então, evitar isso é sábio, é prudente. Agora, eu também preciso notar o seguinte, Cláudio, deixa eu só colocar uma tomadinha aqui e acender a luz para ficar mais claro aqui para vocês me verem, né? Melhor. Vai melhorar um pouco aí. Então, Jesus,
quando ele disse que as pessoas chamavam ele de bebedor de vinho, né, e glutão, era porque Jesus, não era porque Jesus bebia, porque na cultura judaica, na época de Jesus ou em qualquer época, beber vinho não era problema. Eles bebiam vinho, fazia parte. A Páscoa era celebrada com vinho, eles bebiam vinho. Isso era comum. Até hoje, os judeus, eles têm o vinho kosher, né, que é a vinha abençoada lá por um sacerdote, um levita e tal. Até hoje a ingestão de vinho normal em Israel, né? A questão ali era que Jesus estava bebendo com pessoas que não devia estar na casa. Isso se deu exatamente quando ele foi na casa de Mateus, né, na casa de Levi. E lá a mesa, né, naquele contexto ali, ele estava comendo e bebendo com pecadores. Se ele tivesse comendo e bebendo com as pessoas certas, do ponto de vista dos religiosos da época dele, ele não teria levado essa fama. O que isso indica sobre Jesus? Então, olha, o que eu vou dizer aqui, vocês têm que entender dentro de um contexto muito específico, tá? Para não sair dizendo que eu falei besteira. Então, entenda bem, ok? Veja bem, Jesus, ele era tão seguro da sua relação com Deus, que numa sociedade como aquela, ele era capaz de entrar na casa de um cobrador de impostos e beber com ele, e comer com ele. Isso significa que, em certos aspectos, Jesus não estava muito ligando para o que os religiosos iam pensar sobre o comportamento dele, porque ele tinha o comportamento dele muito bem definido com Deus. Agora, una isso com o que o apóstolo Paulo disse a respeito de que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, não é porque uma coisa é lícita que eu posso usar dessa liberdade para fazer as coisas do jeito que eu quero. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos ter a mente de Cristo para poder analisar se convém ou não convém fazer aquilo naquele momento, naquele lugar. Entendeu? Uma coisa é você estar, talvez, num restaurante com sua esposa, num lugar ali tranquilo e reservado, e você tomar um champanhe ou algo assim. Outra coisa é você estar numa festa de formatura e tal, ou seja lá como for o ambiente. E então, tem situações que nós temos o direito bíblico de avaliar com modéstia e bom senso. É como as mulheres, como se vestem. Esse é o critério. Mas obrigado por tua colocação, porque ela chama a atenção para a gente fugir da aparência do mal, evitar problema. Ok? Valeu. Mais alguém? Marcos, eu vou fechar o teu áudio aqui só por garantia, tá? Tá aberto. Depois, se você quiser falar, você abre. Tá dando um chiadinho aqui. Tudo bem? Querem prosseguir? Ou mais alguma pergunta sobre o marido de uma só mulher, que parece ser, às vezes, o mais polêmico? Oi, Alex, é Claudinei, tudo bom? Ô, Claudinei, tudo bem, graças a Deus. Amém. Quanto ao marido de uma só mulher, né? A gente vê que deu a carta de divórcio por conta da dureza do coração do homem, né? Não é por conta que Deus aprova o divórcio, mas sim Isso. por conta da dureza do coração do homem, né? Uhum. E se a gente olhar que é por conta da dureza, né? Se o homem tivesse um coração menos duro, de repente poderia perdoar, né? Uhum. Poderia usar o conceito de Jesus de perdoar, né? Sim, essa é a contraposição, né? Essa contraposição precisa ser muito bem entendida, porque a causa de Deus ter permitido e tolerado foi a dureza de coração do homem. Agora, se Deus não quisesse ter permitido e não tivesse tolerado, estaria na lei a proibição do divórcio. Mas isso não acontece. Quando você vai ler a lei sobre o divórcio, Deus diz que odeia o divórcio, mas naquele mesmo texto, ele mesmo se apresenta como alguém divorciado de Israel. Ele diz que ele deu carta, em Oséias, né? Deu carta de divórcio a Israel e também a sua irmã, Judá, Sião, não é? No Novo Testamento, a igreja é a nova noiva. Ela é comparada à esposa, à noiva. Então, da mesma forma que Deus abomina o pecado,
odeia o pecado, ele ainda lida com os pecadores e, de alguma forma, na sua misericórdia, no seu amor, ele tolera, perdoa o pecador, ok? Então, assim, é preciso entender o equilíbrio disso no Velho Testamento e não pender para um lado ou para outro. A causa é a dureza do coração do homem, influenciada pelo pecado. E a palavra em grego lá é andros, é homem literalmente. Por quê? Porque na cultura judaica a mulher não tinha direito a pedir o divórcio, era só o homem que dava. O máximo que uma mulher judia podia fazer na época de Jesus, hoje é diferente, tá? Hoje é diferente. Hoje, em Tel Aviv, tem uma das maiores paradas gays do mundo. Em Tel Aviv, né? É do lado de Jerusalém. Então, veja bem, na época de Jesus, ali, o homem é que tinha o direito de dar o divórcio, não a mulher de pedir. O máximo que ela podia fazer era se o homem tivesse uma doença que não pudesse dar filhos a ela, ou crônica, uma doença crônica, ou esse homem quisesse mudar de Jerusalém para um outro país, então ela podia pedir aos anciãos da cidade que convencesse o marido a dar o divórcio a ela. Depois, se quiser, eu posso dar todas as fontes judaicas a respeito disso. Okay? Porque esse assunto, sem falsa modéstia e sem jogar estrelinhas, né? Mas eu domino bem. Então, o contexto ali você está correto. Mas, ainda assim, nós vamos ver a aplicação disso no Novo Testamento. Ok? Então, veja bem. Por que Paulo disse para Tito e para Timóteo que na igreja só podia ser presbítero homens que fossem maridos de uma só mulher? Por que ele disse isso para a igreja? Qual o motivo? Bom, exclusão 1. Na época de Jesus, no judaísmo, não se podia praticar a poligamia. Então está excluso ali a ideia de poligamia. Até mesmo no Velho Testamento, as pessoas que foram polígamas, né? Jacó foi polígamo, né? Teve 4 esposas, Davi, Salomão e tal. Eles também foram contrários à vontade de Deus. Mas quem era Davi para Deus? Quem era Salomão para Deus? Quem era Jacó para Deus? Então, era um pecado? Era. Mas Deus matou eles? Não. Se tornaram, inclusive, da genealogia de Jesus. Eu não estou defendendo poligamia. Eu estou dizendo, olha o equilíbrio. Pensa nisso. Olha o equilíbrio. Então, é muito provável e há evidências de que havia na igreja do primeiro século muitas pessoas divorciadas. Destas divorciadas, elas não podiam na igreja ser o quê? Não podiam, por exemplo, ser presbíteros. Havia muitos solteiros na igreja, muitos jovens solteiros. Eles até podiam ser evangelistas, mas não podiam ser presbíteros, porque tinha que ser casado e marido de uma só mulher e ter filhos ali também, e filhos cristãos. Então, aquela instrução de marido de uma só mulher está dentro de um contexto histórico que você precisa conhecer. Estudar os livros de história da época, do início da igreja, da evangelização e assim por diante. Não é? O divórcio era permitido na cultura judaica, grega e romana. Então, dentro da igreja, com certeza devia haver vários divorciados, até porque não existe no Novo Testamento nenhuma passagem bíblica em que é feito uma pergunta sobre o estado civil da pessoa antes do batismo. Não existe. Ok? Então, nós temos deduções, mas não temos afirmações. Então, eu prefiro ficar onde a Bíblia fica e analiso ali o contexto, o conteúdo histórico. Mas sua colocação é muito importante, ok? Mas é a igreja em Guarulhos, na vocação, que vai definir. Como eu já disse, a Igreja de Cristo, a minoria, mas há que entendem que um divorciado pode ser presbítero, desde que o divórcio dele tenha sido um divórcio legítimo. Okay? A maioria entende que não. Aí você vai decidir o que vai votar. Entendeu? Muito bem. Mais alguém? É importante esclarecer e aproveitar.
Maria, eu fechei seu áudio aqui que estava aberto, Maria Isabel. Bom, se não há, eu vou seguir, ok? Então, eu vou compartilhar de novo a tela. E nós vamos agora para o versículo 4. Bom, o versículo 4 ele diz o seguinte: e que governe bem a própria casa. Essa palavra aqui, esse verbo governe, governar a casa, é que o presbítero, ele também é um gestor. E ele é um gestor que ele fez a sua faculdade na sua própria casa. Então, deve ser um homem que ele gere bem a sua família. Ele cuida e governa, é o dom de governo, né? Bem a sua própria casa. Por quê? Porque essa é a escola. Saber lidar com crises. Que casal não tem crises? Saber lidar com situações em que há equilíbrio, em que ele traz soluções, em que ele dá segurança, em que ele tem respeitabilidade naquilo que ele diz e propriedade naquilo que ele diz e faz. Ele sabe distribuir as responsabilidades e sabe coordenar bem a sua casa financeiramente. Não quer dizer que ele é a pessoa que cuida do dinheiro. Pode ser que a esposa tenha muita habilidade na gestão financeira e ele delega para que ela seja a pessoa que cuide das finanças. No entanto, é ele quem está ali coordenando tudo isso. Como, por exemplo, um contador que trabalha para uma empresa. O contador não manda na empresa, ou a contadora, mas a pessoa que é gestora da empresa consegue extrair a habilidade daquele contador em cuidar das contas da maneira que ele quer que seja cuidada. Então, esse é o governar a sua própria casa. É alguém que você percebe que a maneira como ele cuida, cria, gere a sua casa é uma maneira tranquila, contínua, é uma maneira que passa o tempo e a família ainda está ali, o respeita, né? Está caminhando, ok? A sua própria casa. E aí vem um que é polêmico, né? Que nós vamos falar bastante, aí provavelmente. Criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Versículo 5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, vale a pena a gente ir para Tito, aqui, e vermos que essa mesma colocação, né, é colocada aqui com relação aos filhos. No entanto, tem uma pequena diferença, não é? Então, vamos lá. Opa, vamos voltar aqui. Então, diz aqui. Violento, da lei, pegada pela pessoa, natural, de modo poder oferecido, marido de sua mulher. Aqui, olha, versículo 6. Então, vamos lá. Aqui é Tito, tá? Alguém que seja irrepreensível, já vimos lá isso. Marido de uma só mulher, já vimos lá isso. E aqui diz que tenha filhos crentes. Notou a diferença? Em Timóteo, está dizendo criando filhos. E aqui é que tenha filhos. Então, vamos imaginar que só existisse o texto de 1 Timóteo, ali, capítulo 4. Vamos imaginar que está lá, ó, criando os filhos sob disciplina. Se não existisse nenhum outro texto, qual seria o entendimento mais adequado? Seria de alguém que ainda tem filhos pequenos e está criando eles. Porque o verbo aqui é exatamente esse. Não tá dizendo filhos criados, está dizendo que ele ainda está no processo. Então, poderia ser pastor alguém
candidato a pastor alguém que tivesse filhos menores, filhos não batizados, né? Por quê? Porque são filhos que estão sendo criados ainda sob a disciplina do Senhor. Então, a igreja observaria apenas isto. Mas, todas as vezes que nós estudamos um texto bíblico, ou melhor, um assunto à luz do Novo Testamento, à luz da Bíblia, você não pode cometer o erro de se apegar a uma única passagem bíblica sobre aquele tema. Você deve ler todas as passagens bíblicas sobre aquele tema. E eu diria na seguinte ordem: se for o caso, veja o que Jesus diz sobre aquele assunto, nas passagens que ele trata sobre aquilo. Como Jesus não tratou de presbíteros, então você não vai encontrar isso nos 4 evangelhos. Jesus não tratou. Você só vai achar isso nos textos após os evangelhos, né? Em algumas cartas, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Então, você vai ver os textos correlacionados. O primeiro texto, que vem aqui em ordem que está posta a Bíblia, é Timóteo, 1 Timóteo. E aqui está dizendo criando os filhos. Mas, como nós somos coerentes com a palavra de Deus, porque ela não se contradiz, nós vamos estudar esse texto à luz de outros textos que falam do mesmo tema. E qual é o outro? É Tito. E o que é que Tito fala? Tito diz, tendo filhos criados. Agora, vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar que não existisse 1 Timóteo. Só existisse esse texto aqui. Como é que você interpretaria? Provavelmente, você iria entender que só pode ser presbítero alguém que já tem os filhos crescidos, criados, e já são, inclusive, cristãos, batizados. Agora, temos um problema ou temos uma complementação? Bom, é óbvio que quando um texto bíblico diz uma coisa e outro complementa a mais aquilo que está escrito num, então nós compatibilizamos, harmonizamos o texto, ok? É o caso quando Jesus trata de divórcio em Mateus, porque Mateus está escrevendo para o judeu, e na cultura judaica a mulher não pede divórcio, na cultura judaica da época de Jesus só o homem dá divórcio, então não tinha por que Mateus colocar lá que a mulher pede o divórcio. Mas se você for ler o texto, o mesmo texto, no Evangelho de Marcos, você vai ver que lá em Marcos o texto acrescenta, e as mulheres também. Ok? Por quê? Porque Marcos foi escrito para os romanos. E na cultura romana, as mulheres podiam pedir o divórcio ou dar o divórcio também. Então, o que a gente faz? A gente exclui Marcos ou exclui Mateus? Ou a gente compatibiliza o texto, entendendo o seu contexto? É isso que a gente faz na Igreja do Senhor, com coerência. Então, juntando os dois textos, a maioria do entendimento é que, pelo menos, este homem tenha levado um dos filhos a ser batizado. E pode até estar criando os demais, ou o outro. O plural é um consenso nos dois textos, e o plural deve ser respeitado. É preciso ter uma pluralidade, ou seja, mais de um filho. E um dos motivos, eu creio que eu já falei a vocês, não sei se eu falei aqui, mas tenho feito vários estudos e lives a respeito disso durante a semana, mas assim, esta semana, inclusive, a semana passada, né? Então, mas é o seguinte, um dos motivos pelos quais é preciso ter mais de um filho é que nessa escola, nessa faculdade que é governar bem a sua casa, o homem, a esposa, mas principalmente o homem aqui no contexto, ele precisa ter a habilidade de amar cada um dos seus filhos de forma diferente. Por que isso? Porque os filhos, quando há uma pluralidade, ainda que sejam gêmeos, são diferentes. Eles sentem, pensam coisas, têm opiniões diferentes. Tem um que necessita de mais carinho do que o outro, mas não quer dizer que o outro, porque ele não é tão de carinho, ele não precise se sentir amado pelo pai. Então, distribuir amor de forma igualitária, mas diferente, é necessário acontecer. Isso só pode acontecer quando se tem filhos, no plural, ok? Então, filhos diferentes são amados de forma diferentes, ao ponto em que cada um se sente amado, ok?
Você dizer que ama todos os filhos de forma igual, eu posso até entender o que você está querendo dizer em relação a amar. Mas a maneira que você ama, meu querido, minha querida, é diferente, porque cada filho se sente amado de uma determinada forma. Então, Jacó teve 12 filhos homens. E um dos erros de Jacó é que ele demonstrava preterismo, o queridinho dele era José. O que foi que isso causou entre os outros irmãos? Inveja, não é? Então, José, ele teve vários filhos. Davi também, mas Eli, o profeta Eli também, o sacerdote Eli também teve. Mas estes homens tinham em comum, em níveis diferentes, que eles não souberam cuidar, amar os filhos de forma igualitária, no sentido do amor, mas diferente no sentido do que cada um precisa se sentir amado. E isso trouxe grandes problemas para estas famílias. Grandes problemas. Então, um presbítero que não passou por essa escola, que tem um filho só, ele só sabe lidar com uma pessoa, ele não treinou na vida dele lidar com diferenças no trato, na essência, na fala, na conversa, no deferir, no liberar amor, para que as pessoas se sintam amadas. Então, quando chega na igreja, essa pessoa não tem essa capacidade e habilidade de lidar com uma variável. E não significa que filhos gerados por ele. Pode ser até filhos adotados, porque aqui está, o contexto é criado ou criando, não gerando. Não é? O que está em jogo aqui é a capacidade de educar, criar, amar, cuidar os filhos, levando pelo menos um deles até a conversão. Se não, todos. Okay? É isso que a igreja precisa observar, porque é isso que o texto aponta, é isso que os textos harmonizam, dizendo, ok? Agora, temos várias variáveis. Nós temos, por exemplo, alguns casos aí, né, em Guarulhos que vocês vão precisar avaliar, não é? Isso. E eu vou ter que falar e tratar disso sem nenhuma ofensa, porque a igreja aqui é uma família. Se você usar desse pretexto para falar mal ou fofocar, vai se dar com Deus, não é comigo, nem com a igreja, é com o Senhor. Mas o ponto é, evidentemente, vocês têm aí algumas pessoas que são candidatas que têm algumas situações que podem gerar perguntas e polêmicas. Eu já conversei com algumas pessoas durante a semana a respeito disso. Nós temos o irmão Maurício, que tem uma filha que se divorciou, está morando lá agora de volta, né, com ele na casa. Nós temos o irmão Luiz, que a esposa faleceu, ele é casado com uma irmã e tem um filho que não é cristão. E aí alguns podem ficar, né, duvidando a respeito disso. Então, hoje mesmo eu conversei com mais um presbítero nos Estados Unidos, de uma igreja que tem 16 presbíteros. Uma congregação que tem 16 presbíteros. E eu fiz algumas perguntas para ele, como fiz para vários outros também, a respeito do entendimento de algumas variáveis aí com relação à questão dos filhos. Então, nesta igreja, por exemplo, fresquinho, né, comecei hoje, ele me disse o seguinte: a grande maioria dos 16 presbíteros aqui entendem que quando os filhos ficam maiores e quando estes filhos decidem pela sua própria vida, não é um motivo de impedimento, porque ele me disse que no caso lá dos 16, ele sabe que mais de 10 têm filhos que não estão mais na igreja e são presbíteros. Por quê? Porque o que foi avaliado é como eles criaram os seus filhos. Se o filho decidiu sair da igreja, mas ele respeita o pai, se os filhos saíram do convívio da igreja, mas eles são pessoas que, vou ler aqui o texto de Tito aqui, ó, não são acusados de dissolução, nem são acusados de insubordinação em relação aos pais, não é? A sua conduta familiar. Então, esses pais, no entendimento
deste presbitério que eu falei hoje, a maioria deles entendem que não há problema. Bom, mas existe também igrejas em que tanto a igreja quanto o próprio presbítero, quando filhos se afastaram, decidiram sair do presbitério, ok? Então, não há um consenso nas igrejas de Cristo para dizer e entender que, porque um filho não está na igreja, não frequenta mais a igreja, ele, então, o pastor, esse candidato ou esse presbítero, ele não tem qualificação mais, porque a qualificação é entendida com relação a ter criado os filhos, ok? E aí, porque o verbo é usado nos dois textos em tempos distintos, né? Eles se tornaram cristãos e depois é que eles decidiram o que decidiram na Bíblia. Então, no caso, então, do Luiz, por exemplo, né? Ele tem uma esposa e um filho, se não me engano, não frequenta ou não é cristão. Bom, dito isto, quem vai decidir se vota ou não vota, por exemplo, se ele for uma escolha que você tem, eu estou dando exemplos claros aí na lata, para que não fique dúvidas com os irmãos aqui, porque nós estamos falando em família, certo? É você que vai avaliar, entendeu? Então você olha para a pessoa, veja essa pessoa. Veja se essa pessoa criou os filhos de forma inadequada e inapropriada, se os filhos não eram cristãos, não é? Se os filhos eles são desobedientes aos pais, se eles são insubordinados aos pais, tem uma vida dissoluta em relação à sua família, e aí você exerce o seu direito de votar em quem você entende que tem essas qualificações. Mas, mais uma vez, existem igrejas de Cristo, e na sua maioria, entendem que essa maioridade, após o batismo e tal, sim. Agora, veja bem, no caso do Luiz, ele não criou, né? O Luiz criou uma família, e foi até o ponto em que a esposa faleceu. Ele tem uma esposa hoje, uma querida, são aí cristãos, frequentam a igreja, mas não foi ele que criou o filho da esposa dele. Então, vocês vão avaliar o quê? Aí você escolhe para decidir o que você quer avaliar, se você vota ou não vota. Agora, nós não vamos polemizar, porque você tem o direito ao voto de dizer sim ou não, ok? É você que vai escolher. Eu creio que as posições aqui, e essa explicação foi colocada. Alguns são mais rigorosos e dizem que não. Bem, outros vão entender que isso vai até a maioridade após o batismo e a partir daí o pai não vai responder pelos atos dos filhos. Até porque no Velho Testamento, em Jeremias 31, se eu não me engano, 31, está escrito lá com relação à lei, que é muito mais rigorosa. Podem, por acaso, os filhos chuparem uvas verdes e os dentes dos pais ficarem embotados? Pois cada alma responderá pelo seu próprio pecado, não é? Então, você não pode ser responsável, quando a sua responsabilidade encerra, pelos atos de qualquer pessoa. Mas, enfim, esse dilema você tem condições de aí pensar, orar, ler os textos e votar como você quiser, ok? No caso, talvez, do Maurício, tem essa questão, é uma questão muito íntima e pessoal. Eu, particularmente, estive envolvido em todo o processo ali com a família, talvez vocês não saibam disso, seja o momento de saber agora. E o que está em jogo aqui é a questão da pessoa do Maurício e da sua esposa em relação a como eles criaram os seus filhos e educaram. E vocês sabem, conviveram aí, né, com ele inclusive foi um dos pastores já antes. Então, vocês têm plena condição de entender esse texto e avaliar esse texto e ver se a maneira como ele criou, todos já são criados, né, na casa dele, foi uma maneira inadequada e inapropriada. Enfim, e às vezes o divórcio acontece não tem a ver por causa de uma pessoa. E neste caso aí, como eu acompanhei bem,
sei bem do que eu estou falando em relação à querida filha dele, ok? Ah, filhos adotados, eu já vou abrir isso para falar, tá? Vou encerrar aqui essa coisa. Então, filhos adotados pode? O que está em jogo não é o poder gerador de filhos, mas é o poder de criar, é a condição de criar estes filhos, ok? Não há nenhuma restrição. Por exemplo, há uma igreja de Cristo em que um dos pastores ele tem 6 filhos e todos já são cristãos. E aí ele decidiu depois adotar mais 2 filhos e esses 2 filhos ele adotou de um lar disfuncional de pessoas adictas à droga. Os filhos vieram com problemas por causa da adicção, do uso de drogas dos pais, e existe um risco desses filhos se tornarem problemáticos, né? Lá em Isaías, capítulo 1, versículo 6, se eu não me engano, diz assim: Ouvi, ó terra, ouvi, ó céus e habitantes da terra, porque é o Senhor quem fala. Criei filhos e os engrandeci, e eles se tornaram revoltosos contra mim. Bem, se Deus, que é conhecido como Pai, também criou filhos, no sentido de dar todo o apoio, toda a condição, e eles se tornaram revoltosos, você e eu achamos que nós temos controle sobre nossos filhos? Depois de uma certa época? Depois de um certo... Não temos. Não temos. Então, você precisa compatibilizar esse texto dentro do contexto. Agora, o texto escrito para Tito foi escrito para as pessoas da ilha de Creta. É só você continuar lendo o texto ali, ó, de Tito, e eu já abro, tá? Vou compartilhar de novo aqui, só para você ver o texto, em que contexto está. Aqui. Tito, olha só o versículo... aqui, ó. Versículo 10. Olha o contexto. Porque existem muitos insubordinados, paraladores frívolos, ou seja, pessoas que ficam debatendo, fofocando, intrigando. Então, está dentro desse contexto aqui, do presbitério, e enganadores, especialmente os que são da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, com torpe e ganância. Agora, olha o 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta, um dos profetas, dentre eles, que disse: cretenses. Por quê? Porque Tito foi deixado na ilha de Creta. E era uma igreja mista. Era uma igreja de judeus e não judeus. Okay? E Paulo está citando um profeta que também é um poeta chamado Epimeníades. Ele viveu bem antes de Cristo, cerca de uns 400 e poucos anos antes de Cristo, em Creta. Esse cara aqui, que é também um filósofo, Epimeníades. Então, ele está citando ele. E Paulo conhecia esse cara, o escrito dele. Olha o que esse filósofo cretense falou sobre os cretenses, que ele era de lá. Sempre são pessoas mentirosas, feras terríveis, ventre preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, bababá e vai. Então, em qual contexto nós estamos lendo essas qualificações? Aplicando aqui, dentre elas, os filhos. Dentro de um contexto de uma sociedade, no caso de Tito, muito pervertida, muito corrompida. Inclusive, a raiz da palavra cretino, na maioria dos dicionários, está relacionada a Creta, por conta da má fama que, por séculos, os habitantes de Creta tinham. Entendeu o ponto aqui? Ok. Eu vou agora abrir para conversar um pouco sobre esse tema específico. Tem a Carla Cristina levantada a mão. Oi, Alex. Oi, Carla. Está ouvindo? Tá. Bem, estou te ouvindo bem. Sobre a questão dos filhos menores. Sim. Só isso que eu fiquei com dúvida nessa parte dos filhos que você falou sobre criando. Tá. Então, essas pessoas que têm filhos menores, que ainda estão na escola dominical infantil,
Essas pessoas podem ser também Não, ou não? não. O que eu quis dizer é assim, ó, vamos entender bem. Então, vamos supor que tem um casal que eles tiveram um filho e depois de 5, 10 anos, sei lá, 15 anos, ou algum tempo depois, teve outro filho. E eles criaram esse primeiro filho, e este filho chegou ao ponto de se tornar um cristão, mas o outro, a raspa do tacho, seja lá 2, 3, quanto for, não se tornaram cristão ainda. Então, a questão é, quando a gente compatibiliza o texto de Tito com o texto de Timóteo, o entendimento é, pelo menos um filho deve ser cristão, criado na disciplina do Senhor. E o texto de Timóteo diz criando. Como é que a gente entende os dois? Vamos imaginar essa situação. Um pai, uma mãe que tem 4 filhos, 2 são batizados, 2 não são ainda. Mas vocês sabem como eles criam, vocês conhecem a família, sabem como eles lidam, e vocês não têm nada contra. Então porque 2 ainda não são batizados, essa pessoa não pode ser candidato? Na grande maioria das igrejas de Cristo, pode ser candidato ao presbitério. Ok? O que não pode, no geral? No geral, mas tem igrejas que ainda assim concordam. A maioria entende que, se não levou nenhum deles ainda ao batismo, então não deve ser candidato. Mas uma minoria, ainda assim, entende que, se ele cria os seus filhos sob disciplina, e isso é notório, mesmo não tendo levado algum ao batismo, isso é muito pouco, tá? São muito poucos. Então, ele ainda poderia ser. Mas, no geral, o entendimento é compatibilizar os 2 textos, e a maneira é que, pelo menos, ele tenha levado um dos filhos já ao batismo e os outros estejam sendo criados ainda, ok? Estejam sendo criados. Então, vocês observem aí para ver se há alguém com essa característica, e aí você pensa, ora ao Senhor, e aí vote naquilo que você fica com a sua consciência e com a sua mente tranquila em relação a essa escolha, não é? O Senhor, ele está cuidando da igreja dele, ele é o dono, não é? Mas são essas os entendimentos ali que há, ok? Eu espero ter sido mais claro, Carla. Ficou mais alguma pendência, assim, que você acha que não deu para entender? Não, ok, agora esclareceu. Tá Obrigada. bom, nada, prazer. Mais alguém? Fique à vontade. Ok. Então, nessa questão de filhos, vamos supor que quando foi feita a eleição, o quadro era um quadro maravilhoso. Todos os filhos batizados na igreja, assim, perfeito, né, e tal. Passam-se 1, 2 anos, um dos filhos decide sair, não quer saber mais, né? Essa avaliação que foi para a escolha do presbítero, quando foi feita pensando na maneira como ele criou e o resultado dessa criação. Se foi, então isso foi aprovado pela igreja. Agora, se 2, 3, 5, 10, 20 anos depois, esse filho ou essa filha decide, por ela, abandonar o caminho, você julgue, analise, julgue no sentido analítico, né? Não no sentido condenatório. Analise se, por causa disso, esta pessoa falhou na criação, né? Falhou naquilo que ele fez. Algumas pessoas podem pensar também o seguinte: não, criando filhos significa eles estarem dentro da casa. Mesmo que um filho tenha se adulto, saiu da igreja, foi morar sozinho, seja lá como for, depois ele volta a morar em casa. Isso quer dizer que, por ele ter voltado a morar em casa, aí ele volta àquele estado anterior, quando ele ainda era solteiro, sendo criado em casa e tudo. Bem, a maioria entende, e eu fiz essa pergunta para alguns presbíteros, a maioria entendem que isso não é o que está sendo colocado ali no texto.
O que está sendo colocado no texto não é o caso se mora ou não na casa. É a condição de respeitabilidade, de sujeição à paternidade dessa pessoa, que ela foi criada com a disciplina do Senhor e ela respeita esses conceitos, mas ela, então, teria a condição ali de ter voltado ou não para casa, mas ainda assim você vai exercer o seu direito de pensar e decidir e votar, ok? Então, entenda bem, se nós aqui em Guarulhos quisermos fazer uma regra geral para todas as igrejas de Cristo, entendendo que o entendimento é o nosso, o certo, então vai ser um grande problema, porque você vai ter que desconsiderar muitas igrejas de Cristo no mundo em relação ao entendimento que elas têm. Por isso que cada igreja local deve ser ensinada, mostrado todas as variáveis, os entendimentos. Você ore ao Senhor, peça o entendimento e sabedoria e exerça aí o seu voto, como a Bíblia determina que seja, não é? Aí eu tenho certeza que o Senhor ele vai conduzir e está conduzindo todo esse processo. Sinceramente, em alguns casos eu gostaria de poder dar a resposta e dizer é assim, mas se eu fizer isso, eu estou sendo negligente comigo e eu estaria também sendo negligente com a Igreja de Cristo, com a Igreja do Senhor espalhada no mundo inteiro, que tem entendimentos sobre esse texto que divergem, às vezes, em questões por conta de considerar a cultura, de considerar a criação que a pessoa teve, o meio religioso que ela veio e assim por diante. Okay? Alex, Oi, boa noite. boa Boaz noite. aqui. Ô, Boaz, diga lá. Uma dúvida. Aqui em Tito, Uhum, no capítulo 1, no versículo 5, na verdade, no versículo 6, na verdade, fala que tenha filhos crentes, no isso, plural. é. Uhum. E a gente deveria considerar, então, dois ou um só batizado? Eu sei que você já passou um pouco aí Uhum, nessa parte sobre os filhos, mas ainda eu uhum, fiquei um pouco uhum. com dúvida em relação a isso. Exatamente, é o que eu estou te dizendo. A compatibilização de entendimento do texto de Timóteo com Tito é que um vai dizer criando ainda, né? Então, se você entender literalmente o texto de Tito como sendo o texto literal de que todos os filhos devem ser cristãos, então o texto de Timóteo ele é incompatível, ele não entra em harmonia. É porque lá o verbo está ainda criando, é o processo, está no processo ainda. Então, Entendi. tá entendendo? Então, assim, Uhum. cara, tem certas coisas na Bíblia que é muito interessante. É como teoria científica, entendeu? Vou te dar como ilustração isso aqui para todos nós. Então, tem uma teoria científica que afirma que a Terra ela é formada há bilhões de anos, certo? E Uhum. aí eles vão para as rochas e fazem a medição atômica dos átomos ali, dos íons e tudo, para medir o tempo que a Terra tem. E todo o equipamento usado para medição atômica, de radioativa, as observações feitas, dão 100% de entendimento que a Terra tem cerca de 4 bilhões de anos. Aí você tem outro cientista que o cara ele vai estudar, por exemplo, um argumento contrário a isso, que se a Terra tem 4 bilhões de anos, é impossível ela ter existido porque o Sol, que é a nossa estrela, ele reduz cerca de 1,5 metro por ano. Ele vem se consumindo. E vai chegar um tempo, em alguns bilhões de anos, em que o Sol vai ter tanta densidade, ele vai se tornar uma anã gigante. E aí, uma estrela anã, e ele vai explodir. Né? E a galáxia vai para o espaço. Significa que se nós voltarmos 4 bilhões de anos, que tamanho que era o Sol? Não podia existir a Terra ainda. Então, o cara Uhum. desenvolve toda uma teoria que ele também afirma e prova que, com 100% dentro do que ele adotou,
que derruba aquela outra teoria. E até hoje fica esse vai e vem aí na ciência para várias coisas, entendeu? Se o café é Aham. bom ou não é bom de tomar. Então, algumas coisas na Bíblia eu gostaria que fossem muito mais claras também. Se não tivesse o texto de Timóteo, estou dentro com você aí, nesse entendimento, sem problema algum. Mas o texto de Timóteo usa o verbo e fala de uma outra. E aí, o que a gente faz quando isso acontece na Bíblia? É o que eu estou te dizendo. Essa é a máxima para quem estuda a Bíblia. É compatibilizar o texto, porque a Bíblia não vai contra ela mesma. Então, é melhor a gente entender que estas diferenças de texto é para complementar, é para trazer um equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Pelo menos um. Ah, mas aqui está Uhum. dizendo todos. Mas lá em Timóteo também está dizendo criando filhos ainda. Na verdade aqui não fala todos, né? Fala filhos no No plural, plural. mais de um. Se o Sim, cara tem tá 4 e certo. 2 foram para a igreja, Tá beleza. certo. Tá certo. Como a Bíblia usa o plural, e isso foi bom você ter Mas eu relembrado, entendi. tá, joia? Obrigado. Mas como a Bíblia usa o plural, é interessante a gente entender o seguinte: existe, que eu conheço no Brasil, duas igrejas que têm presbíteros que foram eleitos tendo um filho só. Essas duas igrejas tiveram problemas, né? Uma delas, inclusive, chegou a dividir. O argumento usado com relação à pluralidade, ele vem de uma interpretação recente, falando a respeito da criação em si, e não necessariamente da pluralidade. Eu discordo 100% disso, porque nos dois textos, o original está no plural para filhos. E o contra-argumento que eu uso é: qual igreja de Cristo a gente conhece no mundo que tem um presbítero só, um pastor só? Nenhuma. Por quê? Porque se ensina que no Novo Testamento, todas as vezes que a palavra presbítero aparece relacionada ao exercício da sua função na igreja, aparece no plural. Então, por que aparece no plural? Todas as igrejas devem ter mais de um. Então, se eu for adotar esse argumento de que aqui pode ser um filho só, então eu também preciso usar o argumento, aceitar o argumento que pode ser um pastor só. Uhum. Isso é uma contradição, entendeu? É Uhum. como dizer que pão por pão, como os evangélicos fazem, a maioria, na ceia, pode ser pão puma, pão de padaria, pode ser qualquer pão, né? Mas quando Uhum. eu estudo com eles, eu falo, então pode ser suco de goiaba, de manga, de cajá. Não, não pode. Por que que não? Porque na Bíblia está escrito que é suco de uva. Mas também não está escrito que tem que ser pão sem fermento? Por que que uma coisa vale para um e não vale para outra? Isso é um Uhum. tiro, é um tiro no pé, não se sustenta. Ou é ou não é, entendeu? Então, neste caso, a compatibilização, ela faz a diferença, entendeu? Mas o plural, isso sem dúvida nenhuma, é uma pluralidade aqui de filhos. Beleza. Obrigado, Alex. Ok. Por favor, mais alguém, fique à vontade. Bem, eu estarei Alex, aí, pessoalmente também, tá? Mas fale, quem que falou? Andréia, Oi, Andréia. ainda em filhos, só mais uma duvidazinha. Tá? Eu Claro. entendi toda essa parte que você falou, até com a Uhum. dúvida do boato, tudo. Suponhamos que eu aqui em Guarulhos não tem, Uhum. mas é bom tirar todas as Sim, dúvidas. sim. É um homem tem 4 filhos e já são todos adultos, Certo. todos. E quando eu falo todos adultos, pode ser que eles já chegaram lá na casa dos 20 anos, sei Tá lá. bom. 2 já se tornaram cristãos e 2 não. Aham. Se, no mesmo caso de tudo isso que você explicou, porque você deu até um Uhum. exemplo de um maior e um menor ainda. Isso, Nesse caso que eu estou dando, também entra nesse contexto que você explicou. Uhum. Tem, da mesma forma, eu fiz essa mesma pergunta para vários, e a resposta para mim também foi. Tiveram algumas respostas, né?
esgotei várias dessas perguntas. Então, a resposta foi: bem, o que está em jogo é a criação. Se esses filhos, embora maiores, decidiram não ser cristão, mas o pai, notoriamente, a família, criou os filhos sob a disciplina, enquanto eles estavam sob o teto, quando a gente fala sobre o teto, tem que entender bem que não significa literalmente porque está morando no mesmo terreno, na mesma casa. Sob o teto quer dizer quando ele exercia autoridade de criação como pai, ok? Então, você pode ter em casa um filho de 40 anos de idade, que por qualquer motivo voltou lá em casa, ou sequer nunca saiu de casa, e ele ter as suas escolhas e decisões, ok? Então, a maioria disseram para mim que não veriam problema se houvesse esse tipo de coisa, porque eles estariam observando, por isso que tem que ser alguém da igreja, entendeu? É assim, quando você conhece a família por anos, você sabe como ela opera, você vê, você observa as situações, você conhece, você tem mais condições de avaliar. Agora, quando a gente está avaliando uma suposição, é muito perigoso, porque você não conhece os nuances, não conhece as pessoas envolvidas. Mas a maioria diz que não seria um problema, mas Ou uma não. minoria entende que não. Uma minoria entende que deveria, pelo menos todos, os que são maiores, chegarem ao Nós toma batismo. esse, toma um outro que Tá? é um quarto aí, Entendeu? Ok, obrigada, Alex. Opa, voltou? Olá, estão me ouvindo? Sim. Ok. Deu uma travada aqui. Eu saí e entrei pelo celular, ia continuar por lá, mas já voltou, então tudo bem. Travou para vocês também aí? Então tá. Parou. Então tá bom. Mais alguém? Alguma outra colocação ou pergunta? Lembre que eu estarei aí também pessoalmente. Se quiser deixar para conversar lá, não tem problema. Mas vamos aproveitar. A gente tem mais uns 5 minutinhos aqui para terminar. Bom, está gravado. Eu vou amanhã pela manhã eu disponibilizo lá o link da gravação para quem quiser de novo, né, poder ver. E aqueles que não estiveram, né, vocês disponibilizem o link. Eu deixo aqui, o Zoom, ele me permite deixar no privado só para quem eu mando o link. Então, apenas a pessoa que tem o link entra, ok? Apenas quem tem o link entra. É o que eu tenho deixado lá. Eu posso deixar num outro privado que só quem eu mando por meio de e-mail e autorizo, e tem outro que é público. Então, esse aqui ele não está público. Ele está apenas quem tem o link que pode entrar. É meio público, né? Você pode passar o link para alguém, mas só vai entrar quem tem esse link, tá certo? Há uma restrição mínima para isso. Ali. E outros é só quem eu autorizo. Mas como tem muita gente envolvida, eu preferi deixar nesse sistema. Aí você pode entrar, e aí como se posta no grupo da igreja, então fica entendido que aqueles irmãos têm o acesso ali. Né? Mas, enfim, eu não estou escondendo nada de ninguém, só estou dando a diretriz aqui. Bom, no fim de semana eu estarei aí e também durante a semana eu peço que os irmãos postem ali de novo, né, o meu WhatsApp. Quem quiser entrar em contato, fazer alguma pergunta e tal, sem problema. Se eu não responder na hora, espera um pouquinho só, que logo eu respondo, mas eu não deixo ninguém sem resposta, não, ok? Na prática, hoje em dia, eu só deixei uma pessoa sem a resposta devida, porque eu estava numa reunião, aí eu olhei, comecei a responder, mas depois eu tive que voltar para a reunião, aí tratei algumas coisas que foi perguntado aqui, mas aí depois eu vou responder ainda hoje a pessoa. Né? Mas pode ficar à vontade para me contatar
quando quiser. Tá certo? Tudo bem? Ok. Então, dito isso, se todos ficarem como estão, eu vou terminar com a oração. Mas se você tiver com o coração ardendo, dá tempo ainda. Muito bem. Então, vamos ter uma oração e desejo que todos tenham uma boa noite, tá? Vamos orar. Pai Santo, amado e bendito, somos gratos ao Senhor por Tua palavra. Somos gratos ao Senhor, ó Pai, por termos acesso a ela e ao Espírito Santo que o Senhor, de uma forma tão amorosa, nos concedeu para habitar em nós. Nos guia nesse processo, para que as nossas decisões, ó Pai, sejam guiadas pelo Senhor. Sabemos que às vezes podemos pensar diferente sobre algumas questões, mas que jamais isso seja algo que motive qualquer divisão. E que nós não venhamos a migrar para algo em que nós sabemos que as duas igrejas espalhadas pelo mundo pensam de formas um pouco até diferente do que outras, mas se respeitam entre si. E não é uma questão de ataque à sã doutrina, porque estamos olhando para a vida dessas pessoas que nós estamos falando e vendo não apenas a maneira que eles se conduzem na família, mas também como se conduzem em casa. Nos guarda, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos ao Senhor, pedindo que nos dê uma boa noite de sono. Amém. Então, vejam, Amém. Quando eu estiver aí, eu vou tratar sobre diaconato, vamos finalizar presbíteros ainda, esclarecer algumas coisas e dúvidas, vamos falar sobre os diáconos, e aí vamos falar sobre o processo, as características e as convenções relacionadas a como vai ser o processo de eleição, para deixar tudo bem claro. E aí nós vamos fazer aí uma simulação de eleição, tá? Para ver como é que a gente está, se a gente está afinado ou não nisso tudo aí, tá ok? Usando personagens bíblicos para isso, tá bom? Então, se Deus quiser, nos vemos aí no fim de semana. Deus abençoe. Um abraço, Alex. Amém. Obrigado, Um Alex. abraço. Deus abençoe. Prazer Valeu, imenso. Alex. Tchau, gente. Boa Boa noite, semana. abraço, Alex. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite a todos. Boa noite, Maurício. Boa noite. Valeu. Obrigado por tudo. Obrigado. Boa Amém. noite, boa noite. Amém. Vou encerrar aqui então, tá? Fique em paz. Tchau, tchau.